Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. Com atuação nas áreas de publicidade e entretenimento, a Café Royal é uma produtora audiovisual que aposta em narrativas onde propósito e processo artístico caminham juntos. Com um time diverso de diretores, a produtora desenvolve projetos para grandes marcas do mercado. A gente vai saber mais sobre isso. Tenho o prazer de receber hoje o Moa Ramalho, que é CEO e sócio fundador da Café Royal. Seja muito bem-vindo, Moa. Adriana, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, a gente conversar um pouquinho sobre esse mercado do audiovisual, do entretenimento, da publicidade. Que a gente adora. Que a gente adora, onde a gente habita. Vai ser muito legal, obrigada mesmo, Moa. E eu vou te lembrar que todos os episódios do JR Trade ficam disponíveis nas plataformas digitais da Record, você pode acompanhar em versão podcast e também na Record News. Boa, a gente quer, lógico, começar conhecendo um pouco da história da Café Royal. Legal. Quando que ela foi criada, por quê? Legal. A Café a gente abriu em 2019, 4 sócios, 4 pessoas da área do audiovisual que já se conheciam, alguns vindos da publicidade, outros mais do entretenimento. E a gente se encontrou no momento em que a gente tinha um desejo comum de montar uma empresa, uma produtora que pudesse criar uma convergência entre as duas áreas. Que a gente pudesse, quem vem da publicidade, beber das fontes do entretenimento e o entretenimento a mesma coisa da publicidade como uma forma de oxigenar as duas áreas. Então a gente entendeu ali que a gente tinha um sonho comum, um desejo comum e a gente decidiu abrir a Café Royal. E antes que você me pergunte por que Café Royal... Bom, você já sabe que é a próxima pergunta. A gente pensou no nome Café porque o que a gente estava fazendo enquanto a gente desenhava a produtora era se reunir em torno de um café, de um bolo, e o café simboliza esse encontro de pessoas que sentam em volta, que trocam, que conversam. E aí a gente então decidiu colocar o nome Café Royal. O Royal veio como um adjetivo, assim, mas enfim, foi um pouco desse jeito que a gente começou, né? E explica pra gente como funciona na prática, como é essa conexão da produtora com a publicidade. A gente tem 3 áreas na produtora, bem distintas, mas que trabalham em conjunto. A publicidade, o entretenimento e o teatro. Nós somos coprodutores de peças de teatro de um dos nossos sócios, que é o Luiz Vilaça. A gente já fez 3 peças e a gente tenta criar dentro da produtora um ambiente onde todo mundo tem uma convivência entre todas essas áreas e que justamente a galera da publicidade possa conviver com os roteiristas de cinema, com o pessoal do teatro, com leituras de roteiros, para que tenha uma oxigenação mútua ali entre todas as áreas. Então esse foi o nosso desejo inicial e é o que hoje nos motiva, né, a continuar. E a gente tem uma vertical de impacto social que é muito importante para a gente, que existe desde o início da produtora, que permeia todas essas áreas. Então a gente criou um departamento de impacto social, acho que talvez seja uma das únicas produtoras que tem isso com uma gestão consolidada, que reuniu ações que a gente já vinha fazendo isoladamente em todos os projetos, num ambiente propício para gerar negócios através do impacto social também. Então, todos os projetos que a gente faz, a gente tem uma abordagem através do impacto social que é muito precioso para a gente, é uma coisa muito importante dentro da produtora. E como é que funciona o processo criativo, unindo tantas áreas ali? Eles são diferentes, né? No audiovisual, por exemplo, a gente está fazendo uma série agora que começou de uma mesa de roteiro que há 3 anos atrás a gente patrocinou internamente com vários roteiristas para criar projetos para ir levar para os streamings. Então esse é um desenho, por exemplo, do entretenimento dessa série que a gente está fazendo agora. A publicidade tem um desenho diferente, a gente recebe esses projetos das agências em concorrências que a gente participa e a gente faz uma proposta criativa em cima de uma criação que já veio alinhada da agência, com planejamento, com cliente e tudo mais. Então tem essas diferenças assim entre as áreas, né? E como a publicidade é impactada pela cultura do entretenimento? Bastante. A gente, primeiro que a escolha dos diretores que trabalham na Café foi feita muito a dedo para trazer diretores que também têm um interesse no audiovisual, que também têm projetos paralelos, que também querem fazer um longo, um curta, um doc, porque a gente acredita nisso, né? Que um diretor é interessante para a gente como visão
de mundo, assim, visão de trabalho, se ele tem outras vontades além da publicidade, que não fique só na gavetinha da publicidade. Então, a gente trouxe diretores que todos os diretores da publicidade têm esse pezinho também no audiovisual, essa vontade de fazer, ou já estão roteirizando, ou já estão dirigindo algumas coisas, enfim, para poder ter esse movimento dentro da produtora, né? Agora, o audiovisual, a gente sabe, é um vício, é uma paixão, mas Sim. tem muito desafio. Tem muitos Conta desafios. um pouco pra gente dessa parte mais difícil do mercado. Hoje, assim, acho que um dos principais desafios do audiovisual é a falta de previsibilidade dos editais que fomentam o setor. Dos editais e da liberação das verbas que a gente ganha através dos editais e tal. Essa falta de previsibilidade como negócio é muito instável para a gente, porque os projetos para cinema, para teatro, para TV são grandes, são orçamentos grandes e a gente precisa ter como negócio, como empresa, alguma previsibilidade de liberação de verbas e isso hoje ainda a gente sofre muito. E tem um outro assunto mais delicado, que é a questão dos direitos autorais em relação aos streamings. Então, acho que eu falei de três coisas aí que são os pontos hoje que mais me preocupam nesse desenho do negócio do audiovisual para as produtoras, não só para a gente, mas para o sistema, né? Agora, é um mercado que tem se transformado muito, né, nas últimas décadas, né, e especialmente no formato mesmo, né, de captação, como agora esses vídeos na vertical. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que funciona a diferença hoje na produção mesmo desse conteúdo? Eu acho que tem uma diferença logo no início, até na publicidade também, quando vem um pedido que é só no vertical, eu acho que o cliente ali imagina que você vai fazer com o seu celular e que a produção é mais barata e tal. A produção é toda igual, a gente vai usar a mesma câmera, o que vai ficar na frente das lentes tem o mesmo valor de produção, tem que ter o mesmo valor de produção. Então, cria uma certa dificuldade para a gente, porque até então tudo foi pensado no horizontal, né? Duas pessoas conversando, um diálogo, plano contra plano. A hora que você tem que fazer isso no vertical, é uma adaptação que a linguagem sofre com isso. Mas, enfim, a gente está se adaptando, como todo mundo, estamos fazendo também, enfim, né? E a forma de criar narrativas também mudou? Também mudou. Mudou e está mudando, né? Eu acho que difícil negar que o impacto das redes sociais, dos TikToks da vida, não tenham impactado nas linguagens que a gente tem que desenvolver para o cinema, para séries, para a TV. Porque tem uma geração que já nasceu vivendo e consumindo esse tipo de narrativa. Então a gente está tendo que se adaptar a isso também para tentar engajar. Não tem muito jeito, né? Mas está funcionando? Qual é a tua análise desse processo de adaptação? Eu acho que não funciona para tudo. Eu acho que ainda tem uma dramaturgia tradicional, que é no formato horizontal, que exige conflitos, profundidade, drama, roteiro, diferente do que você vê nas redes sociais, que são coisas mais curtas, mais rápidas e com pouca profundidade, né? Então eu acho que ainda o audiovisual clássico, mesmo com inovação de linguagens e tal, eu ainda aposto nesse caminho. E recentemente vocês trouxeram para o time um diretor associado que é um ganho bastante grande para a equipe de vocês. Conta um pouquinho sobre a importância dessa... Tá, eu vou dar um passinho atrás para contar. O ano passado, a produtora estava completando 7 anos e a gente achava que era um momento, principalmente na publicidade, de dar uma guinada, de mudar de posicionamento no mercado publicitário. E isso veio no momento em que a gente vinha investindo há anos já no desenvolvimento de projetos de entretenimento e os projetos vingaram. E tem 2 longas para fazer esse ano. Então, com esse crescimento do entretenimento dentro da Café Royal, a gente pôde parar um pouquinho a publicidade, olhar para ela e reposicionar. E dentro desse processo de reposicionamento, a gente pensou em reposicionar a produtora num lugar mais craft, mais artístico, mais autoral. E aí eu fui buscar diretores no mercado que tenham essa linguagem, que tenham esse talento, essa visão e essa entrega para o mercado. E o Laga é o primeiro deles que chegou para o time e que lidera essa mudança criativa na publicidade. Então, esse ano a gente está reposicionando a produtora para
trabalhar num nicho mais criativo da publicidade, diferente, acho que, do caminho que a gente percorreu antes, nos anos anteriores. Mas a gente pode fazer isso porque, como empresa, o entretenimento hoje é um carro-chefe da produtora e nos permite, então, fazer esses ajustes nas engrenagens da produtora, né? Isso tem um pouco a ver com a excelência criativa nos projetos que vocês valorizam tanto, tem dado tanto destaque? Explica um pouquinho sobre isso pra gente. Tem tudo a ver, porque os projetos que a gente tem interesse em fazer hoje estão nesse nicho, nessa gavetinha do mercado publicitário da excelência criativa, onde a contribuição do diretor e da produtora criativamente é maior do que a média do mercado. Então a gente investiu num departamento criativo dentro da produtora para dar suporte para os diretores publicitários. Então agora a gente tem um departamento criativo, de assistência criativa para todos os diretores, para poder trazer layers, camadas criativas mais densas na publicidade. Que nem sempre é fácil, nem sempre todos os roteiros permitem isso. Às vezes vem projetos que são engessados, que são eles ali daquele jeito e beleza, vamos fazer o melhor possível dentro do que permite. Mas hoje, no mercado, tem muitas agências que estão buscando isso, buscando essa troca, buscando essa contribuição da produtora. Então tem muitos projetos sendo feitos a muitas mãos, a 4, a 6, a 12 mãos, né? E a gente tem um exemplo super legal que aconteceu em 2024, de um cross que aconteceu que talvez só a Café Royal poderia fazer, porque a gente tem o teatro também. Então nós somos coprodutores de uma peça que a Denise Fraga estrelou, que era Eu de Você, e que a Vivo patrocinou. Aí a Vivo começou uma conversa com a Denise Fraga e o Vilácia, que é meu sócio, sobre desenvolver um projeto para publicidade, meio pensando ali no que a peça estava trazendo, que é esse caminho que a Vivo percorre até hoje, de a gente slow down, dar um tempinho, não ficar tanto no celular, sair das redes um pouco, acalmar um pouquinho. É quase um contrassenso para Vivo. Exato. Enfim, mas eles apostaram nesse caminho, a gente gostou muito. Então o que aconteceu? A gente desenvolveu junto com a agência um roteiro de uma campanha de final de ano da Vivo, ganhamos o prêmio Profissionais do Ano de 2024 com essa campanha, mas o mais legal veio depois. A gente conseguiu fazer 2 apresentações no Teatro da Vivo, só para clientes Vivo, de um mix que a gente fez um roteiro entre a peça de teatro e a peça publicitária, e a gente apresentou. E essa apresentação, essas 2 noites de teatro, passaram ao vivo, só para assinantes Vivo no celular. Então a gente colocou uma unidade móvel, gravamos os espetáculos, então a gente conseguiu fazer um cross entre o ao vivo para assinantes da Vivo, uma peça de teatro e uma campanha premiada de final de ano. Então foi para a gente um exemplo muito claro de que dá para costurar essas 3 áreas, o teatro, o entretenimento e a publicidade, numa entrega que a gente ficou muito feliz de fazer, de ter esse expertise para entregar isso para o cliente, né? Quero entender um pouco mais sobre o departamento de vocês, que tem como foco o impacto social, algo que é tão valorizado nos dias de hoje, né? Muito legal poder falar disso, assim. Quando a gente abriu a produtora, desde o início, por uma personalidade, características dos sócios, a gente sempre praticou várias ações ditas sociais, né? Por exemplo, desde o início a gente planta 20 árvores a cada filme produzido através de uma ONG. Já são mais de quase 3 mil árvores plantadas nesses anos. Durante a pandemia, a gente doou 1% do faturamento da produtora todos os meses durante a pandemia para o Sindicato dos Técnicos Cinematográficos que estavam sem trabalho, para gerar cestas básicas e tudo, e mais um monte de ações que a gente vinha fazendo de maneira pontual, assim. E aí, um dia a gente conheceu uma pessoa super importante para a gente hoje, que é o Rafis Martins, que é o nosso coordenador de impacto social hoje, nosso diretor de impacto social. Ele se aproximou da produtora e olhou o que a gente fazia e falou: puxa, vocês já fazem, vocês já praticam impacto social, só que vocês não organizaram isso. E ele entrou então na produtora, montamos um departamento e ele organizou
tudo isso que a gente faz. O Rafis, até para dar só um breve histórico, é uma pessoa muito atuante nessa área. Ele dá palestras, cursos, foi para a COP agora, convidado, e ele organizou dentro da Café Royal o Departamento de Impacto Social, que é uma vertente importante para a gente, não só como ideologia, como uma questão que é muito cara, muito preciosa para a gente, mas também como uma vertente de negócios. Então, hoje, o Departamento de Impacto Social trabalha junto com a produção executiva da produtora, analisando os projetos e tentando entender como que, através dos projetos, a gente pode gerar mais impacto social em cada projeto que a gente produz e como a gente pode gerar negócios através do impacto social. Então, esse é um pilar importante dentro da produtora e que ele permeia tudo que a gente faz. E ele está crescendo cada vez mais. A gente tem uma série de atividades internas para os funcionários da Café Royal, que a gente oferece de encontros e cursos e tudo. E a gente tem se aproximado de clientes que também têm essa preocupação por essa porta do impacto social. Então, muitas vezes a gente consegue abrir uma porta com um cliente, não pelo lado publicitário da prospecção, mas pelo lado desse encontro que o impacto social propicia um outro lugar, assim, e que tem sido muito prazeroso, muito bacana para a gente. A produtora faz parte da Aliança Sem Estereótipos da ONU, é uma das poucas produtoras que foi convidada para fazer parte, a gente já ganhou alguns prêmios do SP Invisível, enfim, tem uma série de atividades que a gente tem muito orgulho assim, de fazer, de apoiar, de patrocinar, e que a gente entende que isso também está muito, por exemplo, se você olhar dentro do portfólio do que a gente produziu no audiovisual, e dos projetos que a gente tem desenhado, todos eles têm um elo comum que eu podia chamar de humanidades. Então, não é por acaso que a escolha desses temas, desses projetos, tem uma base ali que navega entre a gente, que é muito apoiada pelo impacto social e eu acho que é um valor importante para a gente dentro da produtora, assim. E você tem um case bacana para contar para a gente e que tenha justamente essa vertente do impacto social forte? Tem alguns, assim. A gente fez um projeto muito bacana agora para o Google, filmando em 10 cidades do Brasil, com iniciativas empresariais, pequenos e médios empresários, em todos os lugares mais remotos do Brasil, que usam o Google como ferramenta e que tiveram um crescimento através da utilização das ferramentas do Google e tal. Crescimento nas suas empresas, lucratividade e tudo. E aí, quando a gente organizou esse projeto, o Rafis montou uma série de ações de impacto social ligadas a cada comunidade, a cada ambiente que a gente foi filmar. Então, além da entrega que a gente fez dos filmes e tudo mais, a gente fez uma entrega para sociedades locais dessas comunidades. Então, foi muito, muito gostoso quando a gente vê que a gente, além de fazer um filme, a gente consegue entregar algo mais ali. Aí, no audiovisual, por exemplo, eu tenho um sócio que é o Júlio Rei. O Júlio tem alguns projetos bem ligados à espiritualidade, à humanidades, sustentabilidade, ao planeta, né? E um dos projetos que o Júlio fez que me toca muito é sobre um modelo prisional que tem no Brasil, que o Brasil até está começando a exportar. Parece que tem 20 presídios pelo Brasil, onde os presidiários eles não são policiados, a porta do presídio fica aberta, eles têm a chave do presídio, eles não saem e eles trabalham lá dentro, eles produzem, eles estudam, eles plantam, eles limpam, eles cozinham, eles vivem num ambiente, assim, aquelas grades dos presídios tradicionais e com respeito, e são muitas vezes pessoas que foram presas por crimes hediondos, só não tem presidiários que vêm de facções, o resto tem de tudo. E o Júlio fez um documentário que se chama Do Amor Ninguém Foge, que é belíssimo, maravilhoso. Então a gente acaba
navegando um pouco por esses assuntos, né? E então esse projeto, por exemplo, ele tem um impacto social muito grande desse modelo prisional que ninguém conhece. A gente está aqui no Brasil, a gente nunca ouviu falar, o Brasil está exportando para outros países esse modelo, onde você verdadeiramente recupera as pessoas. Então fazer esse projeto que a gente fez do próprio bolso, bancando, né, a gente mesmo ali alavancando financeiramente, ele tem um impacto social enorme, porque a gente leva esse projeto para várias comunidades e tal. Então, é um exemplo do audiovisual onde a gente consegue fazer essa engrenagem funcionar, né? Pensando mais na parte de publicidade, né, que vocês trabalham, como vocês fazem a análise do comportamento das pessoas para poderem produzir mesmo conteúdos criativos, e também na outra ponta, como é que vocês mensuram o impacto dos projetos que vocês fazem? Na verdade, assim, na publicidade, essa pesquisa de comportamento vem muito mais das agências do que da gente. Eu acho que a gente faz um pouco disso quando a gente tem uma devolução criativa para as agências, em algum projeto, onde a gente está muito conectado com literatura, com intelectuais, com gente do teatro, com os atores, com roteiristas dentro da produtora. Então isso acaba trazendo para a gente um pouco de filtro desse comportamental, mas não que a gente faça uma pesquisa pontual sobre o comportamento, isso fica sempre pelas agências, né? Mas na devolução criativa que a gente faz para as agências, quando a gente recebe um projeto, acho que tudo isso que eu mencionei está embarcado dentro dessa devolução criativa, porque a gente acaba respirando isso no dia a dia, então acho que de certa forma a gente consegue entregar isso, né? E Moa, antes da gente finalizar, conta pra gente quais são os projetos da Café Royal, o que vocês já estão planejando e que você pode adiantar pra gente? Legal. Na publicidade, acho que o nosso principal projeto agora é esse reposicionamento para esse ano e o ano que vem, dentro desse lugar criativo do mercado publicitário. No entretenimento, a gente vai lançar a série Habeas Corpus, porque agora no segundo semestre. Temos 2 longas que a gente vai produzir esse ano. A história do Paulo Freire, com direção do Felipe Hirsch. Incrível projeto, lindo, 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 sobre educação. E outro é um projeto que conta a história da Paula e Hortência do basquete. Uma história toda, mas uma fatia quando elas ganharam medalha de prata nas Olimpíadas e tal. Então, são 2 longas muito legais. E para o ano que vem, a gente está preparando 2027. Estamos preparando mais uma série e mais um longa. Esperamos que a gente consiga lançá-los em 2027. Muitos projetos, então está super animado, né? Sem dúvida. Sim, super. Bom, prazer enorme ter você aqui. Obrigada, viu? Muito obrigado por esse espaço. Foi um prazer estar aqui com você. A você, muito obrigada pela companhia. A JR Trade fica por aqui. Você pode acompanhar todos os episódios do programa nas plataformas digitais da Record, em versão podcast e também na Record News. Até a próxima.